Senhoras e senhores, profissionais da educação, convidados, bom dia. Iniciamos o 4º Encontro Internacional de Educação Ambiental da Rede Municipal de Ensino de Curitiba e o lançamento do documentário Curta o Verde na Cidade Educadora. Agradecendo a presença da Secretária Municipal de Educação, professora doutora Maria Silvia Bacila, a Superintendente de Gestão Educacional, professora Andressa Pereira, o Superintendente Executivo, professor Oséias Santos Oliveira, a gestora do Núcleo de Gestão da Educação Ambiental, professora Marise Beleze Moura de Abreu. Registramos e agradecemos a presença dos diretores e coordenadores de departamento da SME, dos chefes dos núcleos regionais da educação, dos profissionais de educação da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, dos servidores da SME e demais secretarias, da comunidade, dos convidados e também aos membros da imprensa. O 4º Encontro Internacional de Educação Ambiental da Rede Municipal de Ensino de Curitiba tem o objetivo de divulgar políticas públicas, programas e projetos nacionais e internacionais, fundamentados na concepção de cidades educadoras, relacionados à transformação de territórios, à educação para a sustentabilidade, à inovação e à inclusão social, bem como promover o diálogo sobre propostas pedagógicas conectadas ao entendimento da educação para a sustentabilidade. Gostaria de convidar neste momento para que venha ao palco a Secretária Municipal de Educação, professora doutora Maria Silvia Bacila. Convido também a gestora do Núcleo de Gestão da Educação Ambiental, professora Marise Beleze Moura de Abreu. E neste momento, para fazer uso da palavra, a secretária municipal de Educação de Curitiba, a professora doutora Maria Silvia Bacila, que na ocasião lança também o documentário Curta o Verde na Cidade Educadora. Bom dia. Ouvem? Bom dia. É com grande prazer que nós estamos nesta atividade da educação ambiental e queremos fazer oficialmente o lançamento deste grande vídeo aqui, Curta o Verde. Uma horta é um ir além, né? Um ir além para fora da sala de aula, para olhar em torno. É impressionante como a terra chama. Então é um ambiente assim que inspira até eles de ficarem nesse ambiente tão gostoso, tão acolhedor, e que eles fazem parte, que eles cuidam, que eles sentem pertencidos também. O vídeo está baixo? O que você mais gosta de fazer na horta? Eu gosto de colher e levar para casa, porque eu e minha família, nós dividimos e nós sempre fazemos uma salada lá e convidamos várias pessoas. Vamos curtir Curta o Verde na Cidade Educadora. Neste momento, eu tenho a honra de ceder a palavra à gestora do Núcleo de Gestão da Educação Ambiental, professora Marise Beleze Moura de Abreu. Bom dia a todos. É um imenso prazer estarmos neste evento, que é também a 7ª Expo Educação e o nosso 17º Congresso Internacional de Cidades Educadoras. Neste momento, faremos aqui a nossa mesa redonda do 4º Encontro Internacional de Educação Ambiental da Rede Municipal de Ensino de Curitiba. E sejam todos muito bem-vindos. Logo prosseguiremos aqui. Vamos ouvir a nossa secretária. Então, mais uma vez, bom dia.
É com imensa alegria que nós vamos fazer o lançamento oficial desse documentário Curta ao Verde, que foi muito bem produzido pela equipe da Marise e que, na verdade, retrata as ações que nós propusemos quando fizemos esse grande relatório das nossas hortas, jardins e pomares das nossas unidades educacionais de Curitiba. O nosso grande objetivo com este documentário é fomentar estas ações nas nossas unidades, é promover a possibilidade de que as nossas unidades, os nossos ICMEIs, as nossas escolas estejam cada vez mais verdes. Portanto, aquilo que eu digo, vamos verdejar as nossas escolas e os nossos ICMEIs. Muito bem, então, neste momento, gostaria imensamente de agradecer a presença da professora doutora Maria Silvia Bacila. Muito obrigado pela sua participação. Peço a gentileza que agora tome seu lugar na plateia ou siga a sua agenda para que possamos dar sequência. Muito obrigado. Convido a seguir para ocuparem seus lugares ao lado da professora Marise para a rodada de debates. Senhor Ivo Dickmann, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação, Mestrado e Doutorado, e professor pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Mestrado e Doutorado da UNO Chapecó, pós-doutor em Educação, Uninove, doutor e mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná, bacharel em Filosofia e licenciado em Pedagogia. Principal foco de atuação e pesquisa, pensamento de Paulo Freire. Ecopedagogia, formação docente em saúde, líder do Grupo de Pesquisa Interinstitucional Palavração, Grupo de Pesquisa em Educação e Ecopedagogia, cadastrado no CNPq. Entre as principais obras publicadas estão artigos em revistas científicas e os livros Primeiras Palavras em Paulo Freire, 2008, 2016 e 2019. Educação Ambiental na América Latina, 2018. 365 dias com Paulo Freire, 2019. Paulo Freire, Método e Didática, 2020. Pedagogia do Ser Mais, 2020. Educação Ambiental Freiriana, 2021. Ecopedagogia, Origens, Fundamentos e Perspectivas, 2023. Convido também o senhor Valdir Nogueira, pós-doutor em Educação, Universidade Federal do Paraná, 2021. Doutor em Educação pela Universidade Federal do Paraná. Mestre em Educação pela Universidade Regional de Blumenau. Especialista em Interdisciplinaridade e Formação de Professores pela Univille, Joinville, Santa Catarina. Licenciado em Geografia pela Universidade do Vale do Itajaí. Pesquisador em Educação Ambiental e Multiculturalismo, UFPR. Foi professor do Departamento de Metodologia do Ensino, MEM, da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Atuou como secretário da Educação no município de Barra Velha, Santa Catarina. Atuou como formador docente no campo da Educação Integral pela UFSM. Assessor pedagógico e orientador de propostas e projetos educacionais. Atualmente, atua como mediador e formador no processo de revisão dos currículos municipais e revisão das matrizes de objetivos de desenvolvimento e aprendizagem da educação infantil e das matrizes de habilidades e conteúdo do ensino fundamental, alinhando-os à Base Nacional Comum Curricular. Atua na revisão e reestruturação da Lei do Sistema Municipal de Ensino e presta consultoria na construção das políticas públicas de educação ambiental, diretrizes curriculares e programas municipais de educação ambiental. Convido também para esta mesa a professora Vanderleia Aparecida Coelho, gestora pública e assessora técnica de educação ambiental no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo, Ministério Público do Paraná. Formada em Pedagogia,
é educadora ambiental, e Tecelã, da Rede de Educadores Ambientais do Paraná, o REA Paraná. Neste momento, com a palavra, a professora Marise. Bom dia. É diferente a gente fazer uma palestra assim, em que estamos aqui no silêncio, né? E palestra silenciosa, essa é uma novidade para a gente. Vanderleia, se você quiser colocar o fone, você também acompanha melhor aqui. Isso, veja se está direitinho. Todos que estão no 4º Encontro Internacional estão sintonizados no canal 32. É isso? Então, eu gostaria de ver aqui uma manifestação desse público tão especial. Quem está sintonizado no canal 32, pode erguer as mãos, por favor? Sejam todos e todas muito bem-vindos. Antes do protocolo, né, da parte legal aqui, eu gostaria de dizer que esta mesa que nós estamos compondo, que essa roda de conversa com a professora Vanderleia, professor Ivo e professor Valdir, é uma mesa histórica. É uma mesa que reúne profissionais que têm contribuído continuamente com a educação ambiental em Curitiba. Somos testemunhas deste trabalho desde 2017, quando, naquela ocasião, tanto o professor Valdir quanto Vanderleia, na sequência dos anos seguintes, contribuíram para a escrita das nossas diretrizes. Estas são as diretrizes municipais de educação ambiental. Eles também compõem a cidade. E eles perceberam que muitos que estavam ali tinham histórias diferentes. Alguns não moravam em Curitiba, vieram de outra cidade, outros vieram de outro estado, se reuniu a este grupo, de outros países. Também na sequência. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse processo migratório, né, que fez parte e compõe, e de né, tantas a outras cidade, formas nos nossos a partir eventos, do movimento, nos já nossos que migrar congressos e nos é um nossos movimento fóruns. de sair de um lugar Nós para já o outro. aproveitamos de A gente usou antemão bastante, para convidar a apesar da todos e oficina ser de todas teatro, a gente a usou muito elementos participar da do nosso dança também, 7º, do movimento, olha só, expressar que a partir do bacana, movimento. do nosso espero que 7º vocês Fórum de gostem. Educação Ambiental, que irá acontecer em agosto. Aguardem que vocês terão mais notícias sobre esse evento. A cada ano, tornam-se mais urgentes os debates e as ações propositivas voltadas ao enfrentamento das problemáticas socioambientais. Desde 2021, a Secretaria Municipal da Educação tem promovido esse diálogo por meio do Encontro Internacional de Educação Ambiental da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, com a participação de renomados profissionais cujas pesquisas são realizadas em diferentes cidades do Brasil e do mundo. As temáticas foram, em 2021, Educação e Consciência Socioambiental nas Cidades Educadoras. Em 2022, Pensar um Mundo Sustentável desde a infância. Nunca é cedo demais para começar. Em 2023, a sustentabilidade nas cidades educadoras, impulsionando a transformação dos territórios. E nesta 4ª edição, as dimensões políticas e pedagógicas da educação para a sustentabilidade. Compõem o 4º Encontro Internacional de Educação Ambiental da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, a mesa redonda com os ilustres convidados, o lançamento do documentário Curta o Verde na Cidade Educadora, a palestra do professor Henrique Leff, que terá a transmissão online ao vivo, e a visita à Escola Municipal de Sustentabilidade para aqueles que se inscreveram. A realização desse evento justifica-se, portanto, como continuidade do processo formativo para aprofundar os conceitos da educação ambiental crítica e transformadora, em prol da justiça, da qualidade e da sustentabilidade da vida no planeta. Para que todos vocês compreendam como será realizada essa nossa conversa,
Cada palestrante agora, começando com o professor Valdir, terá 20 minutos para expor seus conhecimentos. Depois faremos rodadas com perguntas. Professor Valdir, nós vamos pedir que, lá por parte da questão do multimídia, seja colocada a apresentação do professor Valdir, por gentileza. Será que a gente consegue ter a apresentação do professor aqui também, nesta, eu não sei se eu chamo de TV, nesse retorno? Isso ajuda aqui, né, para que o professor também tenha um retorno, se for possível. Nós agradecemos também o retorno para o professor. Um bom dia, é uma alegria estar com vocês nesta mesa tão especial, neste momento em que nós vamos refletir, pensar educação ambiental no contexto da Expo Educação Internacional, no contexto deste evento internacional das cidades educadoras, o Congresso Internacional das Cidades Educadoras, aqui no nosso país, e com a presença de pessoas tão ilustres, educadores, educadoras, especialistas, gestores, pesquisadores, a comunidade educativa que nos acompanha e que tem lutado em defesa da educação ambiental, da sustentabilidade, numa perspectiva da sustentabilidade socioambiental. Então, o nosso propósito nesse sentido e nesta manhã é pensarmos justamente esta abordagem e esta perspectiva educacional, situando escolas, situando os CEMEIs aqui em Curitiba, situando a nossa realidade contextual global e, nesse sentido, a nossa realidade contextual nacional, dado que aconteceu no estado irmão, no Rio Grande do Sul, mas que vem acontecendo em todo o globo, em todo o planeta, e isso nos compromete com uma ética da vida e com a defesa da vida, e neste sentido está situado o lugar da educação. Uma alegria estar com Marise, com Ivo, com a Vanderleia e com vocês especialmente por tudo aquilo que já disse a professora Maria Silvia Bacila, secretária de Educação de Curitiba. Então, o meu desafio nesta manhã, junto aos meus colegas, é pensar a sustentabilidade no contexto das escolas, dos CEMEIs. Eu aponto para onde aqui? Se alguém puder nos ajudar aqui com o passador, para ver, apertando o verdinho, né? Se a gente consegue passar o slide. Passou aqui, professor, mas não, e não, agora foi. Muito bem. Até nós nos acostumarmos aqui. São 4 eixos que me cabe a minha fala, e eu vou situar 2 eixos importantes, que é a sustentabilidade na organização e na organização curricular e a sustentabilidade na gestão democrática. Para mim, esses 2 eixos, eles situam os outros 2 eixos, que são a sustentabilidade nas escolas e nos CEMEIs e a sustentabilidade nas edificações. Nós temos que pensar que o currículo, a proposta curricular, as políticas curriculares, pensando justamente a partir das diretrizes curriculares de educação ambiental de Curitiba, e a gestão democrática e a gestão do currículo e a gestão da educação nesse contexto são 2 linhas mestras que nos compromete a pensarmos a sustentabilidade nas escolas, nos CEMEIs e, é claro, na relação com as edificações. Aí, é claro, tem um exemplo de uma escola autossustentável lá do Uruguai, que está sendo referência para o país construir outras escolas no nosso país. E, claro, nós vimos há pouco a Escola de Sustentabilidade de Curitiba, que também já é referência na região, no estado, e principalmente aqui no contexto da região sul. E nós vamos pensar essas essas realidades situando
primeiramente no contexto. Nós estamos num contexto de emergências. E é importante nós pensarmos a educação e pensarmos a nossa atuação e pensarmos os nossos propósitos, pensarmos as nossas propostas e pensarmos as possibilidades de intervenção na realidade educacional, nacional, no contexto local, a partir destas emergências que se colocavam já desde a década de 50, de 60, como urgências. E hoje elas não são mais urgências, hoje elas são emergências. Como a Raquel Carson, no livro Primavera Silenciosa, chamava atenção para isso já lá na década de 60, para essas emergências. Mas, como nós ainda não demos toda a atenção necessária e fundamental, hoje elas se tornaram urgências. Né? É urgente nós atentarmos para cada uma dessas emergências e tratar delas no contexto educacional e situar o contexto educacional a partir dessas várias demandas, dessas várias situações que nos comprometem nos processos de ensinar e de aprender, nos comprometem nos processos de formação da cidadania socioambiental. E esse contexto, eu não vou passar por cada uma delas, porque eu quero me ater um pouco mais adiante. Esses contextos emergenciais que estão assentados e no qual se assentam os desafios educacionais estão também aí situados no contexto das policrises planetárias. A crise na educação, a crise na sociedade, a crise na economia, a crise na política, a crise societária, a crise no meio ambiente, que nos remete, nos encaminha a pensarmos a situação de uma crise ética. E essa crise ética nos remete ao compromisso com a vida, com a responsabilidade que temos com a vida humana, com a vida não humana, com a biodiversidade, e nesse sentido com a biossociodiversidade, onde estamos todos nós incluídos. Então, situar a educação nesses contextos, colocar a educação no contexto dessas emergências, dessas urgências e dessas policrises planetárias, como nos coloca o Edgar Morin, que são crises pensadas de modo interligados, conexos, são crises sistêmicas que nos ajudam e nos colocam a pensar o mundo e a realidade educacional também no contexto sistêmico, interdependente e conexo. Não há uma crise separada da outra, não há uma situação separada da outra. O que acontece no Rio Grande do Sul não é diferente do que acontece no continente europeu, no continente africano, no continente asiático, não é diferente do que acontece na América Latina como um todo, na América do Norte. Nós precisamos pensar e situar a educação, ou ressituar a educação, e nesse contexto da educação ambiental, nesse contexto de crises, que é o pano de fundo, onde nós vamos pensar as soluções, onde nós vamos pensar toda uma estrutura e um arcabouço teórico-metodológico em defesa da vida, compromissada com a vida, voltada à defesa e ao sentido da vida nos dias de hoje. E a vida em totalidade. E nesse sentido está o nosso compromisso com uma outra humanidade. Ainda em termos de situar no contexto, é importante nós pensarmos aqui a ideia de sustentabilidade que parte lá do segundo princípio das diretrizes nacionais de educação ambiental, que coloca a compreensão de meio ambiente numa relação de interdependência e numa relação de totalidade. E é justamente nessa relação de interdependência e de totalidade que nós vamos situar a sustentabilidade socioambiental, que tem todo um referencial a partir do LEF, que vai estar conosco neste evento, a partir do SACS e de outros pensadores que trazem para nós justamente as diferentes sustentabilidades, para nós não ficarmos apenas na racionalidade econômica, mas também as outras racionalidades, como coloca o LEF. Então, ao situarmos a educação num contexto de policrises, num contexto de múltiplas urgências e de construção de uma outra racionalidade, cabe para nós, então, no dia de hoje, nesta mesa, neste momento, neste contexto que nós vivemos, pensar aí a sustentabilidade nas escolas, nos CMEs, em Curitiba, no nosso país, no entorno das nossas realidades, a partir desses 9 indicadores, dessas 9 proposições que eu trago para vocês.
A primeira é pensar justamente a construção de conhecimentos e de saberes que estejam articulados à sustentabilidade da vida. Não é mais pensar o conteúdo, o tema ou a relação com uma série de matrizes de conteúdo que estão dissociados da vida, mas eles têm que estar enraizados, conexos, estabelecidos de uma forma de relação muito próxima com a sustentabilidade da vida. Encontrar sentido naquilo que nós ensinamos, construímos, planejamos, aprendemos com os sujeitos estudantes a partir da sustentabilidade da vida. Tem sentido um conhecimento colocado no contexto, mas um conhecimento que hoje, de fato, esteja articulado a essa grande proposição, a esse propósito atual, que é o compromisso com a defesa da vida. O rompimento com a fragmentação entre as ciências da natureza e as ciências humanas. Nós precisamos pensar isso, né? Parece que a educação ambiental ela tem que estar alocada apenas no contexto das ciências da natureza. A sustentabilidade é o compromisso das ciências da natureza, e nós temos que trazer para esse contexto, para esse diálogo, as grandes áreas, as grandes ciências, provocar todos os componentes que organizam e que dão sustentação ao currículo, a articulação das grandes áreas. Lá na educação infantil, a articulação dos campos de experiências, por exemplo, aqui no contexto nacional. Então, romper com essa fragmentação no sentido de uma outra praxis curricular, uma praxis curricular transformadora. O desafio epistemológico de nós situarmos, por exemplo, a compreensão do mundo, da configuração dos saberes, dos modos de cognição, os imaginários, as linguagens, as outras escutas, a relação dialógica na construção do conhecimento dos saberes, no sentido de uma articulação de áreas. Não apenas pensar que a educação ambiental, que a sustentabilidade, está alocada apenas num conjunto de saberes ou numa grande área. Nós precisamos romper com essa fragmentação, e aí está o desafio epistemológico do currículo, né, para nós avançarmos nesta direção. A construção de uma racionalidade ambiental na construção do currículo. Nós precisamos pensar isso. Qual é a racionalidade que está permeando, que está sustentando as nossas propostas educativas, os projetos político-pedagógicos de escola, os projetos de aprendizagem, os projetos de planejamento, a estrutura curricular, da avaliação, da organização metodológica, caminhar muito próxima, muito articulada com a racionalidade ambiental, que justamente se sustenta na defesa da vida, do equilíbrio, da organização sistêmica da vida como um todo. A educação numa perspectiva problematizada. Então, ressituar a educação como um todo, porque toda a educação é ambiental. Todo projeto educativo tende a ser um projeto educativo ambiental, porque, como eu dizia anteriormente, está comprometido com essa sustentabilidade da vida, está comprometido com esta racionalidade que quer alcançar justamente uma outra direção, uma outra reconfiguração da organização das práticas educativas. Então, nós precisamos ressituar a educação nesse contexto. Superar a fragmentação curricular com a ideia de aposta numa disciplina, por conta até mesmo da situação atual que o Rio Grande do Sul vem vivenciando, está se colocando nas mudanças climáticas, na emergência climática, na emergência hídrica, nas outras emergências mundiais, e aqui no Brasil, por exemplo, por conta da situação que nós estamos vivenciando, a ideia de que agora a BNCC, ou a Base Nacional, tem que trazer junto a este currículo, junto a essa proposição, uma disciplina de educação ambiental. Não é uma disciplina que vai resolver este problema, não é uma disciplina que vai resolver a situação das emergências que nós vivemos hoje. É justamente ressituar a educação ambiental no contexto de toda a educação, de colocarmos a racionalidade ambiental na racionalidade do currículo e problematizarmos isso com mais força, com mais vitalidade, com mais urgência nesse sentido. Uma disciplina não resolve, vai ser mais uma num contexto de organização do currículo. A superação metodológica, como coloca o Tonucci, né, das liçõezinhas, das atividades, para uma escola que investiga, para uma educação investigadora, para uma racionalidade da pesquisa. O professor que pesquisa, o estudante que pesquisa, a criança que investiga as suas realidades de vida. E a superação dessa transposição
da praxis educativa do fundamental para a educação infantil. Fundamental tem um modo de entender, de compreender, de operacionalizar a compreensão da educação ambiental numa perspectiva da sustentabilidade da vida. A educação infantil, pela especificidade, também vai ter o seu modo de operacionalizar nesse contexto, nessa racionalidade. E nós não podemos fazer uma transposição pura e simplesmente de um nível para o outro. Então, precisa pensar isso nessa transposição didática. E a articulação entre correntes, né? Como nós temos uma preocupação muito atual das conexões criança-natureza, estudantes-natureza, aí os parques naturalizados, as escolas da sustentabilidade, as trilhas, os caminhos da sensibilidade, desenvolvimento sensível, cognitivo sensível, desenvolvimento das emoções, nós precisamos rearticular, reconceitualizar esse diálogo com as correntes da educação ambiental, trazendo para esse contexto, com maior vitalidade, por exemplo, as correntes que dão força e que sustentam nessa organização justamente o desafio da reconexão criança-natureza. No campo da gestão educacional, nós pensarmos políticas públicas que, por si só, elas não dão conta. Não adianta a gente construir um currículo, construir uma diretriz, construir uma política de educação ambiental no contexto nacional, municipal, estadual, e deixar que elas, por si só, se transformem e transformem a realidade, por si só elas façam acontecer. Nós precisamos desses motores humanos, da pessoa, do sujeito, da valorização, da potencialização da figura do educador, do especialista, do gestor, movimentando essas políticas para que, de fato, elas possam ser desenvolvidas como nós queremos que elas se desenvolvam. Níveis, contextos, tempos, espaços e direitos de aprendizagem se reconfigurando, se reatualizando na perspectiva da educação socioambiental sustentável. O que é pensar o tempo, o espaço, a rotina, o contexto e os níveis de aprendizagem nessa racionalidade, nessa perspectiva? Esse é um desafio para a gestão. Como a gestão dá conta e movimenta essa articulação? A articulação intersetorial cada vez mais importante, mais necessária, mais fundamental nos dias de hoje, né? Planos de gestão estratégicos para desenvolver a educação ambiental no contexto das escolas, das unidades. Se nós pensamos hoje a educação enquanto estratégica, é estratégico pensarmos também a educação para a sustentabilidade a partir de planos de gestão intersetorial que deem força, que potencialize as realidades escolares. E, nesse sentido, pensarmos o financiamento da educação socioambiental. Geralmente, a educação ambiental ela fica alocada em qualquer lugar, menos num lugar de efetivo desenvolvimento. Então, pensar na LOAS, pensar nos PDDs, pensar nos sistemas de financiamento para que a educação ambiental para a sustentabilidade ela esteja, de fato, como garantia de recurso e de financiamento. Esse é um desafio para a gestão, é um desafio para as escolas, é um desafio para todos nós. E, nesta direção, esses compromissos, aqui já quase finalizando, de desenvolvimento pleno do estudante a partir desse alicerce, desse suporte, da construção de uma identidade planetária desde a escola, desde a educação infantil, do compromisso e da compreensão de uma antropoética, uma ontologia da realidade, como coloca o Morin e o Maturana, nas relações entre sujeitos humanos e não humanos, nessas ambientações de aprendizagem, a sustentabilidade socioambiental como compromisso epistêmico, né, como uma epistemologia que dá sustentação à vida, à escola e aos ambientes, e a construção de princípios referenciais para a atuação em cada uma das unidades. E aí eu quero fechar com esta ideia, né, para que essas emergências, essas urgências, esses desafios políticos educacionais nos coloquem justamente num compromisso do desemparedar, do desbritizar as realidades, né, e do desplastificar a infância. Tem pesquisa nacional tratando disso. A infância plastificada, o quanto os parques, os brinquedos, os utensílios estão em cheio nas unidades educacionais. E não adianta nós falarmos de sustentabilidade se nós não fizermos o exercício nessa direção. Muitas realidades educacionais numa perspectiva hiegenista, onde o concreto e a brita tomam os espaços e as crianças não têm acesso
a brincar, a sentir o chão, a terra, a areia, os espaços da natureza. O desemparedamento ele passa justamente não apenas para ocupar os espaços externos, mas também para desemparedar as mentes, no sentido que nós precisamos construir outras espacialidades, outros tempos que de fato caminhem na direção de uma racionalidade sustentável e ética em defesa da vida nas escolas, nos CMEs e na gestão política da educação ambiental nesse sentido. Penso que seja isso, para não passar o meu tempo. Gratidão e passamos então a palavra para Marisa. Professor Ivo, já na sequência. Aplausos, então. Verdade. Professor. Obrigado, Marisa. Vocês estão me ouvindo? Sim? Ah, que ótimo. Então tá bem. Muito bem. Eu só peço o pessoal da técnica trocar o slide para a gente, né? E aí a gente monitora por aqui. Enquanto isso, eu faço meu agradecimento, especialmente, Marisa, pelo teu convite, né? Poder estar aqui hoje é um privilégio, de verdade, né? Poder falar para vocês, educadores e educadoras de Curitiba, sobre aquilo que a gente vem produzindo e, de alguma forma, contribuir para qualificar a educação de uma cidade tão importante no nosso país quanto é a Curitiba, é sensacional. Eu venho lá de Chapecó e trago aqui um abraço especial para todas vocês, dos nossos professores lá do programa de pós-graduação em educação, mestrado, doutorado, no sentido de que a gente está junto agora, a gente se conecta, né? E essa conexão, apesar da distância, ela permanece mesmo a gente indo embora depois, porque tem aí as redes sociais, os espaços onde a gente pode seguir avançando e dialogando, né? Se puder botar aqui atrás também fica bem legal. Obrigado. Eu imagino que seja mais lento, então eu vou passando devagar aqui. Bem, a minha fala, já indo direto aqui, né, para que a gente possa aproveitar o tempo, vai no sentido da gente olhar para esse tema da sustentabilidade na perspectiva da educação de jovens e adultos. Porque nós sabemos, como o Valdir acaba de dizer, que educar uma criança não é como educar um adulto, nem um jovem, né? São perspectivas diferentes de abordagem. E isso a gente já sabe há bastante tempo. Se nós pegarmos a trajetória do Paulo Freire, lá nos anos 60, ele meio que constrói um método de educação de jovens e adultos. Mas antes de Paulo Freire, na verdade, o que o Freire faz é uma grande síntese, porque antes dele, nos anos 50, já haviam muitas experiências na América Central, na África, né, e no Brasil também, de educação de jovens e adultos. Inclusive, tem um documento da Unesco de 54, 55, que reúne todos esses métodos, inclusive alguns bastante semelhantes ao que o Freire faz, porém, o que o Freire avança significativamente é conectar, em definitivo, a perspectiva do contexto concreto dos educandos para o processo de ensino-aprendizagem. Na verdade, o Freire sintetiza um princípio gnosiológico muito importante que eu vou falar aqui, que é aproximar o sujeito do objeto do conhecimento, né? Que essa aproximação é necessária porque a modernidade separou, né? Então, a gente vai ver isso aqui juntos, tá? Então, é nessa perspectiva que eu vou andar com vocês. E assim, a minha fala tem 3 partes bem definidas, tá? A primeira delas, e eu chamo isso de uma caminhada de 3 passos, que não é nada mais, nada menos que uma mística, tá? Eu sou gaúcho e eu nasci na cidade de 3 Passos. O nome da cidade onde eu nasci é 3 Passos. Então, eu carrego comigo essa mística, porque se eu digo para vocês que é 3 passos, é tranquilo, né? Se eu disser para vocês, anotem aí, eu vou passar aqui os 32 passos de como tornar a educação sustentável. Já fica um pouco mais difícil. Então, 3 passos, a gente vai caminhando nessa mística, que é uma mística que eu tenho e compartilho com vocês. Primeira coisa importante, o lugar. Lugar, que é uma palavra-chave, uma categoria fundamental, especialmente quem é da geografia, né? O professor Valdir, professora Sônia, nossa querida orientadora aqui também da geografia. O lugar é de onde a gente fala. Vamos fazer uma dinâmica aqui entre nós bem rápido. Se eu pedisse para vocês vir aqui, simplesmente se apresentar, nome de onde veio e a escola onde trabalha e qual a disciplina ou a faixa etária que você trabalha lá na escola, em mandarim. Quem aqui levanta a mão e faria essa apresentação? Se tiver alguém da China, não vale, tá? Deixa eu ver. Ninguém. Por quê? Porque o nosso idioma está intimamente conectado e tão somente ao lugar onde a gente nasceu e onde a gente vive. Nós falamos português porque nós somos do Brasil. Nós somos cristãos, na maioria, talvez aqui a grande maioria, porque nós somos do Ocidente. Se nós tivéssemos nascido na China ou na Índia,
nós teríamos uma outra linguagem, uma outra religião. Simples assim. Isso nem é complexo, tá? É simples. Então, o lugar é importante. Se você tem como ponto de partida o lugar onde essas pessoas moram, vivem, têm sua trajetória de vida, fica mais fácil trabalhar a dimensão, por exemplo, da sustentabilidade na educação. Então, é disso que a gente fala. Tanto no EJA, na escola, até mesmo na educação no geral, na universidade, que é onde a gente atua de forma mais direta. Então, o lugar é o contexto da praxis social e é o ponto de partida. Eu quero lembrar aqui 2 grandes educadores brasileiros. Paulo Freire, que bonita a alegria das crianças, né? Paulo Freire e Demerval Saviani. Tanto um quanto o outro, embora em diferentes maneiras, tem como ponto de partida a prática social do educando. Então, nós não estamos aqui só falando de uma perspectiva freiriana, mas também da perspectiva do Saviani, que eu sei que muitos educadores e educadoras partem dela também. E olha, eu quero reforçar, é o ponto de partida, não é o ponto de ficada. É por onde a gente começa, né? E depois vem a caminhada para onde a gente vai. Segunda questão, tem uma dimensão de método. É preciso falar de método. Ainda é preciso falar de método. Se tivesse tudo resolvido sobre isso, não era mais necessário. Mas vejam, o método tem que ser dialógico. Eu preciso entender que a pessoa que está comigo, que é um adulto ou um jovem, ele tem uma bagagem cultural, histórica e de conhecimento que precisa ser considerado no processo educativo. Então, tem que ser dialógico, é preciso ser horizontal, superar essa dimensão tradicional da educação, onde o professor sabe e o aluno precisa aprender. Tem que ser intersubjetivo e, mais do que nunca, é preciso ser amoroso. Esta é a grande revolução da educação. Não é necessariamente porque eu dialogo com o outro, mas porque eu dialogo amorosamente com o outro, com a outra pessoa. E aqui tem a dimensão da praxis pedagógica, do contexto da praxis, que são os pontos da estrada dessa grande caminhada que começa pela prática social ou pelo ponto de partida e a gente vai caminhando. Nesta caminhada, queridos e queridas, nem todo mundo aprende igual. Nem todo mundo aprende com a mesma intensidade. Nem todo mundo aprende do mesmo jeito. Por isso que é preciso ser amoroso. É preciso se aproximar. É preciso criar intimidade pedagógica com os nossos educandos e educandas para que a gente possa compreender que alguns aprendem vendo. Alguns aprendem assistindo um vídeo. Alguns aprendem fazendo com as mãos. Outros aprendem trabalhando em grupo. E essa caminhada que a gente faz, para chegar aqui hoje, poderíamos ter vindo por vários caminhos. Não é diferente a caminhada da vida da caminhada da educação. Ela é a mesma coisa, só que com dimensões distintas em cada um dos momentos. Eu tenho que ser dialógico no meu casamento, eu tenho que ser dialógico no meu trabalho, e eu tenho que ser dialógico na educação também. Porque a dialogicidade é um ponto fundamental. E, por fim, é óbvio que a educação não é um ato espontâneo, portanto, o terceiro item é a finalidade. Por que eu educo? Conhecimento, produzir conhecimento, respeitar a cultura, transformar a sociedade, contribuir para a humanidade. Se eu não coloco o ato educativo como algo extremamente importante para a sociedade e para o meu fazer, no meu trabalho, é óbvio que todo dia que eu vou para a escola eu vou desanimado. Nós trabalhamos na função social mais importante que tem, que é a educação. Sem desfazer qualquer uma outra profissão. Mas há uma necessária, é um necessário resgate da importância do ato pedagógico, da profissão do professor, da professora. Porque nós, sem pedantismo e sem chavão, sem slogan, nós formamos todas as profissões. Então é importante a gente olhar para a finalidade, que é o contexto da praxis epistemológica. O professor Valdir colocou muito bem. Não há como fazer educação sem uma boa base epistemológica. E aí não importa qual é a tua, se é Freire, se é Saviani, se é Montessori, se é Reggio Emilia, não importa. O que importa é fazer com excelência. Porque vai dar certo. Então esse é o ponto de chegada, né? E aí, então, vamos a cada um dos três, de alguma forma, tentando esmiuçar um pouquinho melhor. O lugar é a nossa casa comum. Nunca se falou tanto do planeta Terra e das mudanças climáticas como hoje
depois dos desastres socioambientais do Rio Grande do Sul, né? E quando a gente fala de casa comum, tem uma palavra grega, né, que eu gosto sempre de trazer pela minha origem da filosofia, que é oikos. E eu andei mexendo nessas coisas ultimamente, Vanderleia, Marisa e Valdir, e eu descobri uma coisa muito legal. A gente traduz oiko como um eco pedagógico, eco, tudo aquilo que é ecoeducação e assim por diante. Ecoformação, trabalhando o eco como lugar, e está tudo bem. Só que tem uma outra parte no dicionário, se você vai no dicionário de grego, traduzido para o português, tem uma outra coisa que realmente é casa, é família. Não se pergunta no interior de que família que tu é. Né? Na Idade Média se dizia, eu sou da casa dos Dickmann. Né? Lá na Alemanha devia ser assim. Veja, casa não é natureza, casa é cultura. Casa é construído. O próprio conceito de família é cultural, não é natural. Então, o conceito de eco, ou a palavra oikos, é uma síntese, na verdade, de natureza e cultura. Olha que rico que tem isso para a nossa educação. Então, tem que encharcar de sentido ato gnosiológico, significa fazer essa síntese e trazer essa síntese para a sala de aula, no processo pedagógico, onde eu consigo ensinar e aprender os conteúdos, mas também ensinar e aprender a viver na sociedade. Tá? Tem um significado existencial fundamental. Eu não tenho agora um momento de educação ambiental e depois eu vou para o mundo e eu faço como eu quero. Como se uma disciplina, como disse o Valdir. Muito bem, vamos ensinar agora sobre educação ambiental. Gente, se o problema fosse a disciplina, ninguém depois do ensino médio erraria a escrita no português, porque tem português pra caramba até o ensino médio. Nós nunca seríamos enganados em comprar 24 vezes aí no varejo, porque a gente faria as contas e nós tivemos muita aula de matemática e nós não pagaríamos 3 vezes o valor de uma geladeira no crédito em 24 vezes. Não, a questão não é a disciplina, não é a quantidade de vezes que a gente fala de educação ambiental em sala de aula, é como a gente aprofunda de tal modo que isso vira algo existencial. Eu não consigo comer um chiclete e jogar um papel no lixo, no chão. Porque existencialmente eu incorporei a dimensão de que cada papelzinho de lixo conta para essa montanha de lixo que a gente produz todos os dias nas nossas cidades. Por isso que a cidade educadora pensa também a dimensão do consumo. Então está interligado de forma extremamente complexa todas essas realidades de vida. Sentir, pensar, agir, não vamos falar de qualquer um, né? Mas eu quero chamar a atenção para essa ideia de contexto, conhecimento, ação. Veja, o conhecimento está no meio, mediando entre o contexto e a minha prática social. O conhecimento, ele é um instrumento, ele é uma ferramenta fundamental para que a gente possa ter outros tipos de ações e ações que intervêm na sociedade para transformar. Tá? E aí a gente usa essa linguagem freiriana, né? Que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Portanto, o jovem e o adulto vêm para a sala de aula com muito conhecimento, só que não está sistematizado. Ele ainda não sabe o que fazer com isso. E essa é a função da escola, essa é a função de nós, professores. Né? Do ponto de vista do método, Paulo Freire tem um livro, inclusive, muito conhecido, né? Quando ele dialoga com Ira Shore nos Estados Unidos, chamado Por uma Pedagogia da Pergunta. E tem um professor mexicano, que foi amigo do Freire, ele disse assim, a pergunta é o começo do conhecimento. É o começo, não é o fim. Então não basta perguntar. Agora, toda pergunta é o estopim de uma caminhada em busca da resposta. E nós já sabemos que até nós encontrar a resposta de uma pergunta, a gente acha um monte de outras respostas. Isso é pesquisa. Educar é ensinar pesquisa. Quando a gente está lá com os nossos orientandos, né, Sônia? Primeira coisa que a gente busca com um mestrando e uma doutoranda ou um trabalho de TCC, qual é a pergunta que vai mover essa pesquisa? Porque não é nada mais nada menos que correr atrás dessa resposta, que é sempre provisória, é sempre localizada, tem sempre um lugar específico onde a gente responde, uma pessoa específica que responde, mas a pergunta é o começo do conhecimento. Se você não tem uma pergunta, você fica perdido no processo. E a educação é a mesma coisa, porque educar é pesquisar. Há quanto tempo que o Pedro Demo escreveu aquele livrinho pequenininho, Educar pela Pesquisa? Que não é nada mais, nada menos que ajudar as pessoas a se problematizar e problematizar o seu contexto, dialogando entre saberes diferentes.
se comunicando, falando da vida, e não de algo que você nunca vai saber o que é, de um lugar que você nunca vai ir, mas falando do contexto concreto. O que Curitiba tem para dizer para nós? O que Chapecó, a 700 quilômetros das capitais, tem para dizer para nós? Com certeza tem muita gente lá produzindo conhecimento. Tem muito saber acumulado do interior do Brasil que as capitais precisam aprender. Assim como nós, lá no interior do Brasil, precisamos aprender e conhecer um pouco mais do que as capitais vêm produzindo. Sobre mobilidade, sobre como gestar essa multidão de gente no mesmo lugar. Quando as cidades começam a crescer no interior, muitas delas estão colapsando. É preciso aprender com as capitais, mas também é preciso aprender essa dimensão de conexão mais íntima com a natureza no interior do nosso país. Né? De modo intersubjetivo, dialógico, e aí sim, meus queridos, minhas queridas, mediatizados pelo mundo natureza e pelo mundo cultura. Que são dois mundos diferentes, mas intimamente conectados. Lembra do eco, do oikos? Casa, eco, está ligado àquilo de onde nós viemos. E vejam, nós somos natureza. Nós não estamos desligados do nosso lugar. Nós não estamos desconectados do planeta. E quando há uma crise socioambiental, como desastres, como foi os alagamentos do Rio Grande do Sul, a gente percebe que as pessoas são atingidas. Portanto, nós estamos no meio ambiente. E que triste aprender isso só pela dor. E não pelo amor, né? Como diz um grande amigo meu que estuda ecopedagogia também, ele diz, nós vamos nos tornar ecopedagógicos, seja pela dor ou seja por amor. E a gente tem uma chance de fazer isso de forma amorosa. Né? E por fim, a finalidade do ato educativo é o saber da praxis. O saber da praxis significa que nós não aprendemos para acumular conhecimento. Nós aprendemos para aprofundar a leitura de mundo e intervir no mundo. Então, quando a gente estuda bastante sobre como educar melhor, nós vamos ser melhores professores. A nossa intervenção no mundo acontece dentro da sala de aula. Colegas, não pensem que mudar o mundo, transformar o mundo, intervir no mundo, significa reunir um monte de gente, fazer uma passeata, um protesto. Isso também é mudar o mundo. E é importante. Mas cada dia que a gente vai para a sala de aula e a gente transforma uma criança, um jovem, um adulto, olha, se nós somos mundo, se nós somos natureza, nós estamos mudando o mundo. A nossa tarefa é mudar as pessoas, e as pessoas mudam o mundo. Essa é uma frase do Freire, que olha que engraçado, vou contar um caos para vocês. O professor Brandão, que infelizmente nos deixou no ano passado, ele trouxe um cartão postal para o Paulo Freire de algum país latino-americano, e nesse cartão postal estava escrito: a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas mudam o mundo. E o Paulo Freire repetiu tantas vezes essa frase que todo mundo acha que é do Freire. E o Brandão nos contou isso lá em Chapecó, numa atividade. Né? Veja, se nós às vezes nos sentimos frustrados, de que achando que nós não estamos mudando o mundo bastante, é só olhar 15 anos para trás, quando a professora Sônia foi a minha orientadora de mestrado, e hoje eu estou aqui sentado falando para vocês. E hoje eu coordeno um programa de pós-graduação lá no Chapecó. Ela mudou o mundo mudando a mim mesmo. Esse movimento de educador educando é um movimento por excelência de transformação do mundo. E às vezes a gente perde isso de vista e diminui a nossa profissão, o nosso fazer cotidiano. Nós vamos gastar a vida com a educação, então vamos valorizar a nossa prática pedagógica. Né? Então, e por fim, dizer que educar com foco na sustentabilidade socioambiental é resgatar o verdadeiro sentido do fazer pedagógico do professor, da professora, que é mudar o mundo mudando as pessoas. E aí não importa se eu estou na educação infantil, se eu estou na educação jovens e adultos, ou no meu caso, no estrito senso, na educação superior. Agora, o foco da sustentabilidade tem que estar presente. E por fim, aqui aparecendo para vocês, só para compartilhar, a gente vem produzindo sobre ecopedagogia, que vem exatamente dentro dessa perspectiva, que é resgatar o eco, que é o oikos, e resgatar a pedagogia, que é o paidós, que é a ideia, que é a paideia grega, que é a formação integral. Aliás, ontem foi dia da pedagoga do pedagogo. Quem aqui é pedagogo? Pedagogo, levanta a mão, deixa eu ver. Parabéns, eu também. Parabéns para nós, né? Ontem foi o nosso dia.
Então, lendo o QR Code que está aqui, vocês podem baixar grátis o livro, tá? Da Ecopedagogia. E lá no mesmo lugar tem também o livro Educação Ambiental Freiriana, que é de minha autoria e da professora Sônia, resultado aí da nossa pesquisa do mestrado, que com certeza, de alguma forma, pode contribuir. E também convido vocês a seguir a gente nas redes sociais, tanto no canal do YouTube, quanto no podcast, onde a gente tenta compartilhar um pouquinho mais daquilo que a gente fala por aí. Eu imagino que essas atividades aqui vão ser todas gravadas, por exemplo. A gente pega essa fala, joga lá no podcast para registrar e, de alguma forma, dar uma contribuição para a educação sustentável, para a educação para a sustentabilidade. Nós estamos exatamente em sintonia, porque nós queremos agregar um pouco mais de sustentabilidade a cada ato pedagógico, que é encharcar de sentido ao reconectar as pessoas ao seu contexto, ao seu lugar. Então, obrigado mais uma vez, Marise, pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês e a gente segue dialogando. Agradecemos ao professor Ivo e vamos convidar a Vanderleia para fazer a sua fala aqui também. Opa, obrigada, Ivo. É o passador. Olá, bom dia. É uma sensação de alegria e uma sensação de estranheza nesse momento. Estranheza pelo modo, né? Pelo formato, pela disposição, por estar aqui sentada, né? E, ao mesmo tempo, de alegria de me dar conta que não estou só. Estou com os meus afetos, e afetos na qualidade mais bonita que ela possa aparecer. Então, primeiramente, agradecer à cidade de Curitiba, que me acolheu há 40 anos, quando eu vim estudar na Federal. Então, professora Sônia, sou cria da Universidade Federal, como muitos aqui. Agradecer a Marise pela jornada, porque desde 2017, quando ela fala, a gente iniciou uma jornada de construção, de sistematização e de reflexão acerca do que a gente queria. Agradecer a secretária, né, agradecendo a você, repassa a nossa secretária de Educação, e falar do que significa esse momento e a gratidão em ter tantas pessoas sentadas para que a gente possa refletir, conversar e ser desconfortado. Algumas falas do meu amigo Valdir e algumas falas do meu amigo Ivo me geram também desconforto, e educação é esse lugar também de nos desacomodarmos, né? Assim, de estar sendo mexido o tempo inteiro e refletido. E falar de políticas públicas em sustentabilidade no estado do Paraná é um desafio enorme. E não só um desafio, e partilhava isso com o Valdir logo no início, o contexto que nós vivemos. Então, a minha solidariedade ao povo gaúcho. Eu tenho uma avó de Vacaria, né? Então eu tenho raízes lá, e uma avó mineira. E meu pai mineiro e minha mãe paranaense, mas morando em Guarapuava, que é a terra de gaúcho que subiu, né? Então, isso para dizer o lugar que eu venho, o lugar que eu ocupo, o lugar que me fez chegar aqui. E então, por muitos motivos, meu coração também é gaúcho, né? Por muitos motivos, eu sou humana e vivencio toda aquela situação que está sendo vivenciada. E falar de políticas públicas é esse lugar de cada um de nós aqui, cada uma de nós, olharmos a cidadã e o cidadão que somos. A política pública, ela não está fora de nós, ela não é coisa de político, certo? A política pública não é um tema. Política pública é a nossa vivência e a nossa correlação com aquilo que é estabelecido do ponto de vista de um coletivo, do ponto de vista de uma sociedade. Então, estarmos aqui no Encontro Internacional de Educação Ambiental, num encontro de cidades educadoras,
E quando a gente fala de uma cidade educadora, a gente fala desse lugar, das situações, das relações que nos possibilitam aprender, que nos possibilitam sermos diferentes no próximo passo. E aí, olhar para as políticas públicas é esse lugar de me colocar assim, enquanto cidadã, enquanto cidadão, o que é que eu vivencio para que isso tenha significado? Porque quanto mais distante nós nos vermos das políticas públicas, mais distantes nós estamos das nossas transformações. É isso. Então, pensar sustentabilidade, como meus amigos já trouxeram na fala, todo um contexto e um texto, né, e uma reverência do quanto que somos seres andantes e viventes e não distantes. E aí, assim, hoje eu estou aqui falando enquanto uma pedagoga que fez uma jornada na educação não formal, né? Se a gente vai se colocando, qual é? Entrando num concurso público há 30 e poucos anos pela Sanepar. Então, eu sou uma sanepariana que fez uma carreira dentro da Sanepar como técnica e como gestora, e há 11 anos estou cedida ao Ministério Público, me dedicando à política pública de educação ambiental, exclusivamente. E me sinto uma privilegiada de poder olhar só para essa política. Aí você olha e diz assim, tá, mas essa política pública de educação ambiental é o fio condutor de muitas políticas setoriais. Muitas. E o que é uma política setorial? Né? É esse lugar onde eu encontro as crises climáticas, onde eu encontro as emergências, é esse lugar onde a vida acontece e me atropela enquanto cidadã. E daí eu começo a me dar conta, e isso, claro, anterior a isso, que pensar nessa política pública de educação ambiental ou de sustentabilidade, ou o nome que, nesse momento, para cada um se acomode, é pensar assim, todo um processo de transformação onde o que eu fiz até agora, o que eu faço, não cabe mais. É isso que a gente está sendo chamado o tempo inteiro. Né? E pensar que uma política de educação ambiental, como tão bem o Valdir trouxe, ela é educação. Então, não tem como pensar na educação ambiental sem olharmos para a política de educação. Política de educação pública, que é o que nós estamos falando aqui, no espaço de uma educação, de uma política pública privada. Então, que relações são essas que são estabelecidas? Então, o tempo todo, nós estamos nesse diálogo constante em nós. E aí, a minha partilha e a minha jornada enquanto educadora vem desse lugar que política pública é espaço de movimento, é espaço de efervescência, é espaço de dinâmica, onde eu tenho voz, eu tenho posição, eu tenho escolha, e tenho lugar de diálogo, eu tenho conflitos e tenho interesses. É desse lugar. Então, para que uma lei se torne uma dimensão da política pública, porque a lei, aqui nós temos a Lei Nacional de Educação Ambiental, com 25 anos, e eu coloquei ela como um centro, porque essa lei, ela nasce num contexto de Rio 92, ela nasce num contexto de Tratado de Sociedades Sustentáveis, ela nasce num contexto da dinâmica com relação à Carta da Terra. Então, são tantos instrumentos e gente, mais do que instrumento, e gente que participou dessa política, tanto no campo do que é um gestor público, mas da participação da sociedade, mas ela só acontece por meio de nossas práticas e por meio de demandas. Então, uma política pública, quando ela se torna lei, e a lei é só um aspecto da política pública, é porque já nasceu de um movimento, já nasceu de uma demanda, nasce a partir daquilo que é realidade. E aí tem todas as dinâmicas que você também bem trouxe para os seus passos. Que lugar é esse?
qual é o método que eu coloco e qual é o propósito dessa política pública. Não é diferente de pensar e de organizar em termos estruturantes. Então, quando nasce a política de educação ambiental, ela nasce no contexto que o meu amigo Valdir também trouxe, né, de conferências mundiais de meio ambiente, da Conferência Mundial dos anos 60, que apontava, olha, a gente precisa de uma educação que haja, onde propicie uma reconexão com a vida. Para chegar até a vida, tiveram passos. Assim como para nós existem passos da escola, do jardinzinho ou dos CMEs até o ensino superior. E o nosso tempo, enquanto humanidade, ele às vezes é mais lento do que a vida proporciona. Então, se na década de 60 era colocado isso como apontado, a gente precisa de uma educação que transforme, que mude, que reconecte, que pense todas as formas de produção da vida. E quando a gente fala em todas as formas de produção, é a partir desse lugar que eu estou, a partir do que eu compro, a partir de como eu me relaciono, a partir de quem que eu compartilho. Era desse lugar que a gente dizia. Mas, no primeiro momento, as nossas chamadas eram salve a natureza. A natureza precisa de voz, a natureza precisa desse lugar de diálogo. A natureza grita. E a gente hoje sabe que a natureza grita. Então, se lá atrás as imagens que nós tínhamos eram umas, hoje elas são outras. Quando eu falo das demandas da política pública, eu falo de lugar de ciclo, que o Valdir também falava. E é muito bom quando a gente tem entre nós também uma construção onde a gente se complementa. E ciclos, a gente está pensando em nós também enquanto indivíduo. O meu ciclo de estudante, o meu ciclo de professora, meu ciclo de mãe, de criança, de mãe de adulto, meu ciclo de avó hoje, o ciclo que o nosso amigo Ivo trouxe quando a professora está sentada nos ouvindo, isso faz parte de um ciclo. Então, pensar também nessa reconexão com a vida é de forma, é ciclo. Eu posso instituir uma política pública, sim, por lei, por decreto, por portaria, por atos administrativos que cada um de nós conhece. Porque a nossa vida é regida por normas, ela é regida por instrumentos, né? Requer intersetorialidade, requer interdependência, requer encontro, requer estarmos aqui com vários olhares, e algumas coisas eu concordo de cara, outras às vezes a minha cara comenta, não é bem isso, e assim somos. Aprendemos de forma diferente. Isso não é nada diferente do que pensar no âmbito da política pública, social, ambiental, de saneamento, de moradia. E eu tenho uma fala, para quem já me ouviu, que é assim, quando eu dialogo com prefeitos, secretários, que esse é meu dia a dia, gestores públicos, eu digo, vamos falar de política pública para gente grande? Porque eu não dou conta mais de política pública das criancinhas, são o futuro do Brasil. Falei, gente, que futuro é esse que a gente deixou? O futuro é agora. E eu, enquanto uma gestora pública, no lugar que eu ocupo e na posição que eu estou, eu posso mudar agora. Então, isso não cabe mais para nós. Sabe? Falar de política pública é chamar a responsabilidade de quem sim faz a diferença e pode mudar. E isso tem a ver com eleição, que é um Estado democrático de direito, isso tem a ver com participação, isso tem a ver com o meu cotidiano, com as escolhas que eu faço. Essa é a questão. Exige planejamento? Sim. Temos instrumentos que organizam uma política pública. Quem conhece aqui o plano de resíduos sólidos de Curitiba? Opa, 3. Quem conhece o plano de saúde? Política pública de saúde de Curitiba? Mais uns 3. Quem conhece o plano de clima? E as diretrizes curriculares do município? Ai, que bom, né, Maria? Ai, que bom. É desse lugar. Agora, só conhecer basta? Não, mas é um documento que nos orienta a fazermos diferentes, que nos orienta a, no momento de dúvida, o que eu devo fazer, vai lá e olha, certo? Vai lá e estuda, né? Busca quais foram as referências desse material, que ela não foi construída também porque a gente achou bem legal. Não, tem uma finalidade, tem um propósito.
Então, pensar na política pública é olhar para que modo tudo isso está organizado, onde acontecem os laços e entrelaços dessa política pública, certo? E onde é que eu posso, da sala de aula, ao caminhar na rua, ao estar em minha casa, fazer a diferença com relação a esse lugar que eu habito, o lugar onde eu vivo. Então, não está longe de nós. Essa é a grande questão. Pensar sustentabilidade tem muitos conceitos que eu acredito que cada um aqui já tem encontrado na sua vida. Para mim, é algo sempre que eu trago. Sustentabilidade é algo que me sustenta num tempo, que me sustenta num ciclo. É uma qualidade de algo que sustenta. E esse sustento pode ser o sustento da minha vida, o sustento da minha casa, o sustento dessa escola, o sustento dessas crianças. Quem sustenta essa criança? E eu posso estar olhando sobre várias dimensões, como também o Valdir trouxe. A sustentabilidade econômica, a política, a social, a afetiva, a relacional do campo subjetivo, né? Então, são muitas as maneiras. Agora, sempre pensa, é algo que me sustenta no tempo. E que, para isso ocorra, num primeiro momento, tem 3 políticas que o mundo da política pública incorpora, que são as sociais, ambientais e econômicas. E isso quer dizer o quê, gente? Que precisa estar em consonância. Eu, por muito tempo, acreditei que a política pública ambiental teria que ser a matriz das outras, e continuo acreditando. Não é que eu acreditei, continuo acreditando. Então, mesmo quando eu trago esse conceito de 3 dimensões que a maioria da nossa sociedade está pautada, eu digo, eu vou me arrepiando, porque a gente está aprendendo da pior maneira. Essa ilustração correu o mundo. E quando eu comecei em 91 na área de educação ambiental, dentro da Sanepar, era salvar os polares, as baleias. E aí, naquele momento, a questão era, mas o que nós, Sanepar, temos a ver com o meio ambiente? Então, teve uma construção também de consciência, de conhecimento, para compreender que, assim, nós estamos lidando com a água, nós estamos lidando com os mananciais de abastecimento, com a crise dos recursos hídricos hoje. Então, se pensássemos assim, os últimos 15 dias nos levaram a quê? A olhar a política pública nacional de mudança de clima. E uma política pública como sustentando todas as demais políticas, todas. A econômica, a social, a cultural, certo? A de solo, a de recursos hídricos. E aí, uma fala do professor Ivo que me toca muito, a gente vai continuar aprendendo pela dor? Vai. A gente saiu recente de uma pandemia que nos colocou numa condição de reflexão e igualdade. Mudamos, alguns dependendo do tempo. E é uma reflexão. Hoje, quando a gente olha a questão do Rio Grande do Sul, não é do Rio Grande do Sul. Eu digo que é do Brasil, é uma questão de tempo. Certo? Acreditamos na reconstrução? Sim. Quando olhamos as situações das guerras de Israel, né, da guerra que está lá, eu digo, é lá Israel. Não, não é mais lá. Me toca o que acontece lá. Me afeta. E o planeta nem se fala, porque o tempo inteiro está sofrendo explosão, 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 mexendo com tudo o que a gente sabe que mexe, porque tudo é interdependente naquilo que é orgânico e é natural. E mais adiante, a gente vem para essa questão assim, o que faz uma política pública, seja de educação ambiental ou outras políticas públicas funcionarem? É uma sociedade informada, é uma sociedade educada e participante das decisões políticas. É isso que faz com que cada um de nós aqui possa interferir, transformar e agir. Não é de outro modo. E também o exemplo que já foi dado, a nossa fala na sala de aula faz diferença. A minha fala aqui faz diferença e toca a cada um. Então, é desse lugar da informação, da educação e da participação que eu acredito. Desafios. O meu amigo Valdir pôs tantos desafios que eu digo até, fico olhando e dizendo, bem,
Quais são os pressupostos para esses desafios? Primeiro, que cada um de nós aqui compreenda que tudo está interligado, gente. Tudo. As pessoas, o ambiente, as relações, e relações em 3 níveis, que sou eu comigo mesmo, eu com os meus semelhantes, e eu com o lugar onde eu vivo, com o lugar por onde eu caminho, com o lugar por onde eu passo, com o lugar por onde eu visito. Algo me toca. Que é trabalhar juntos de forma aberta e conversando muito para que as coisas aconteçam. Para estarmos aqui, eu acredito que quanto tempo vem esse diálogo? No mínimo, nós estamos há 6 meses com a Marise dialogando. Então, não existe transformação sem conversa, sem diálogo e sem caminhos a serem apontados. E, com isso, respeitando a diferença de cada um de nós. Só nós 4 aqui, a gente vem de 4 lugares, com 4 histórias, com 4 modos de criação. Eu imagino o desafio de cada um de vocês, professores, trabalhando o tempo todo com crianças que vêm de diferentes campos, de diferentes lugares, com diferentes realidades. Ajudar as pessoas a entenderem melhor os problemas ambientais. Quando a gente coloca como um pressuposto da educação ambiental hoje, é perguntando o que eu contribuo. A minha fala faz com que haja uma diferença depois. Saindo daqui, eu despertei uma visão crítica sobre isso, e visão crítica é a minha capacidade de refletir sobre o assunto. Essa é. Se eu consigo refletir sobre algo e transformar, e algo em mim toca, e a partir do que me toca eu me transformo, e eu mudo, e eu ajo diferente, vem esse lugar da reflexão crítica. Porque às vezes parece que está tão longe da gente refletir criticamente. Eu falei, não, a reflexão está aí. E agir melhor para a melhoria de vida de todos. Finalizando, os nossos desafios são esses, de que a gente supere uma educação ambiental ingênua para a crítica, que a gente reconheça a educação ambiental como princípio de gestão. Então, esse evento, nesses 3 dias, é desse lugar que eu acredito, da educação e da educação ambiental, sabe? Mudando a gestão estadual, a gestão municipal, transcendendo ações isoladas para programas, estruturando, investindo em formação, em tecnologia, e dar-lhe exemplo aqui tecnológico, né? Então, para nós, isso também é desafiador quando a gente fala em tecnologia, mas estamos sobrevivendo. E o que eu posso, para encerrar, é um texto, né? Também como você trazia a fala do Freire, que de tanto que ele fala, tornou-se dele, mas não é de Eduardo Galeano, é de Fernando Birri, a utopia, né? E eu me vejo esse ser humano em utopia. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Eu caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, eu jamais alcançarei. E para que serve a utopia? Ela serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Este exato momento da esperança com relação à vida é desse lugar que eu falo, sabe? Não vou deixar de caminhar. Continuarei caminhando pelo meu desenvolvimento, pelo desenvolvimento daqueles com quem eu encontro. Agradecida, e assim finalizo. Obrigada. Muito obrigada, Wanderleia. Me escutam? Me escutam? Nós faremos uma rodada de perguntas, uma para cada palestrante, e, na sequência, então, teremos as considerações finais pelo nosso adiantado da hora. Nós pedimos que os palestrantes procurem responder em 5 minutos. Olha, que é desafiador, né? Então, vamos lá. Professor Valdir, você nos falou em desemparedar, em desbritizar, desplastificar, e, para todos, se não sabem, a professora Leia Tiribe está conosco também nesse evento, sabe? Ela também fará uma fala aqui. Ela nos trouxe toda essa perspectiva de repensar, né, a criança e a natureza. Então, professor Valdir, como nós podemos começar a transformar as nossas escolas e CMEs em autossustentáveis? Você nos trouxe um exemplo, né, que vem do Uruguai, pensando neste conceito de racionalidade ambiental do nosso querido Henrique Leff, que fará, então, a palestra hoje à noite. Por gentileza. 5 minutos é pouco, Marisa, de fato. Mas tem uma fala, uma escrita do Peter Wollen,
ele escreve a sabedoria secreta dos animais, a sabedoria secreta da natureza, a sabedoria secreta das árvores, que dialoga lá com a Susan Simard, que também trabalha nessa perspectiva da árvore-mãe, que é maravilhoso. E o Peter ele faz a seguinte pergunta, é uma colocação, na verdade, né? E uma pergunta: quanto tempo leva para nós aprendermos a ver? Então, nós estamos aí há quantas décadas tentando aprender a ver o que de fato tem nos acontecido. E recentemente, num livro atual, a Jane Goodall nos traz também uma provocação nessa direção do aprender a ver. E ela tem se questionado sobre quanto tempo leva para nós, de fato, nos tornarmos humanos. Né? Humanos no sentido pleno do que significa a humanidade e a humanização. Então, eu penso que o que fazer, como fazer, qual movimento, Marise, ele passa justamente para isso. Reconfiguração do olhar do que está nas unidades escolares, do que está nos CMEs, e como os professores, os gestores, podem construir de outra forma esse olhar. Eu acredito que pela formação-ação, colocando a mão na massa, enxergando de outra forma, de outro jeito, por outro viés, por outra via, como coloca o Edgar Morin, essa reconfiguração do olhar e se aprender a ver de novo, ele é muito importante para a gente começar a mexer nessas estruturas. Tem escolas com estruturas muito antigas, tem escolas que já vêm novas, mas também com estruturas antigas. Tem projetos que vêm do MEC com estruturas muito novas, mas antigas, porque precisa passar o engenheiro, o arquiteto, precisa aprender a ouvir o professor, e esse aprender a ouvir o professor passa por aprender a enxergar a escola numa perspectiva da sustentabilidade da vida. Não dá mais para nós, por exemplo, concordarmos com estruturas arquitetônicas, estruturas de desenvolvimento das engenharias das unidades escolares que não permitam esse diálogo, que não permitam esse trânsito, que não permitam esse movimento. Então, aprender a ver coloca para nós um desafio enorme que também está associado ao desafio da dialógica, da complementariedade, do diálogo com esses outros setores. Nós precisamos sentar com engenheiros, arquitetos e eles conosco, para justamente pensar essas outras possibilidades, essas outras arquiteturas, esses outros diálogos, essas outras estruturas. Há poucos dias eu estava com visita em umas unidades de educação infantil com uma engenheira, e ela justamente olhava o que precisava ver na estrutura. E ela dizia, olha, de repente dá para mover isso aqui, dá para mudar aquilo ali, dá para aproveitar melhor aqui a água da chuva, a água do ar-condicionado, dá para aproveitar melhor determinados espaços, mas precisa desse diálogo com o professor, com o gestor da unidade, com o especialista e, fundamentalmente, nós ainda não aprendemos a ouvir as crianças, os estudantes, que são as principais peças-chave nesse sentido. O que eles entendem por sustentabilidade do ponto de vista de uma outra configuração de espaço, por uma outra configuração de escola, por uma outra configuração de unidade de educação infantil. Então, esses espaços articulados, abertos, cíclicos, que se conectam, que dão visibilidade, que deem visibilidade ao externo, que tiram essa ideia das caixas, é o grande desafio para nós, mas isso passa justamente por o aprender a olhar. Então, o desafio é esse, né? Quando é que a gente vai aprender a olhar? E olhar conjuntamente, olhar cooperativamente, olhar com parceria, olhar em conjunto, trabalhos conjuntos, trabalhos cooperativos, trabalhos, de fato, que sejam na ideia do oikos, né? Da casa comum, né, e que ajude a construir essa ideia de uma planetariedade, de uma identidade terrena, de uma identidade comunitária a partir dos espaços de aprendizagem. Então, esse é o nosso grande desafio. Acho que começa por aí, penso que começa por aí, essa reconfiguração do olhar, do aprender a olhar. Muito obrigada, professor Valdir. Professor Ivo, assim como comentamos aqui sobre um conceito principal do Henrique Leff, que é racionalidade ambiental, vamos falar um pouquinho desses conceitos principais de Paulo Freire. Ele nos fala da situação limite, do ato limite e do inédito viável.
A partir da sua fala, professor, como podemos exemplificar esses conceitos freirianos com o olhar para a sustentabilidade, na perspectiva da intervenção no mundo? Ótimo. Me parece, Marise e colegas, que quando o Freire pensa essas três categorias interconectadas, ele está falando de uma formação enquanto processo ou uma educação enquanto processo de formação integral. Então, não dá para educar só para saber mais. Esse saber é o saber da praxis. Eu aprendo para intervir. Eu aprendo para mudar. Para me mudar, primeiramente, para mudar a minha relação com o outro e, em última instância, a minha relação com o planeta. De alguma forma, da situação limite ao inédito viável é o movimento que eu faço de aprender a fazer a defesa da vida em todas as suas formas. Porque no momento que eu me percebo como ambiente, então eu começo a valorizar a defesa do planeta, porque eu sou o planeta. Então uma formação integral não pode prescindir dessa percepção do nosso pertencimento ao lugar onde a gente vive. E olha que interessante, né? Tem tanto conhecimento, né? O Valdir falava de... Olha só, não nos falta conteúdo. Não nos falta conhecimento. Você produz conhecimento todos os dias. Um dos últimos livros que eu li, para aproveitar uma indicação de leitura, Nossa Única Casa. É sobre o nosso planeta. Não foi um grande cientista que escreveu, foi o Dalai Lama. Ele deu uma entrevista para um jornalista alemão, que é amigo dele. Ou seja, a academia e às vezes quem produz conhecimento não está conseguindo dar a ênfase necessária para que nós, ao escutarmos e aprendermos conhecimento, não conseguimos perceber a conexão que esse conhecimento tem com o nosso cotidiano para transformar, para mudar o nosso jeito de lidar com as coisas do dia a dia. Por isso que a dimensão ecopedagógica ou da educação ambiental freiriana vem nessa lógica de ressignificar cada ato pedagógico cotidiano, de aproximar cada vez mais o ser humano, o educando, o professor, a professora, dessa dimensão, dessa perspectiva de que somos um só. E eu quero terminar minha fala, guardar um minutinho para ler uma poesia, porque às vezes nem todo artigo científico transforma o mundo, né? Às vezes é preciso poesia. E como eu citei o Brandão antes, né, querido, que nos deixou, o Brandão me permitiu publicar uma poesia que ele fez em 7 de setembro de 2018. Ele refletia sobre exatamente o nosso pertencimento, que não estamos separados, inclusive entre nós. E ele diz assim: morreu um homem em algum lugar em Cabul. Em toda a terra morreu a humanidade. Dormiu na rua um sem-teto aqui na esquina. Foi ao relento que dormiu toda a cidade. Em Nairobi, uma mulher negra passa fome. A Dinamarca inteira amanhece esfomeada. Em algum lugar nos Andes, uma criança sente frio. No meio do verão, Paris inteira adormece enregelada. Bêbado, um marido espanca uma mulher. Somos todos e todas nós as pessoas espancadas. Numa esquina em Roma, um homem chuta um cão. É toda a vida na terra quem sofre essa pancada. Em uma Sumaúma na Amazônia é derrubada, porque alguém quer estender ali o agronegócio. É todo o verde do planeta que um trator devasta e é toda a natureza que em toda a terra se degrada. Há um incêndio no Pantanal, agora incontrolável. Todo o Brasil inteiro pega fogo. E quem apaga? Mas se um só lugar abre as mãos e ergue o punho, e em nome do homem, do velho, da mulher, da criança, de um cão, de uma árvore, de uma floresta, grita: basta! E convida você para ir à luta, vá! E vá sabendo que quem luta por um velho, uma mulher, uma criança ou um cão, uma árvore e uma floresta, na verdade, no seu gesto, salva toda a vida. E no que faz, salva toda a humanidade. Muito obrigada, professor Ivo. Vanderleia,
A gente fica impactado, né? Com a reflexão, com a música que também estamos escutando. Wanderleia, por favor, nos conte um pouquinho mais, nesses breves minutos, sobre esses programas municipais de educação ambiental no estado do Paraná ou de alguma outra cidade, em algum local, para que nós possamos refletir o que é necessário para uma cidade, para que ela possa elaborar um programa municipal de educação ambiental e colocá-lo em prática. Ok. Bem, no estado do Paraná, hoje, nós temos assim as principais cidades, ou as 19 maiores cidades, com uma lei municipal de educação ambiental. Em construção, nós temos exatamente 152 municípios elaborando lei de educação ambiental. A partir da elaboração da lei é que a gente orienta para que saiam os planos de educação ambiental e os programas. Então, tem aí etapas a serem realizadas. O que precisa? Precisa que nós, educadores ambientais, nos manifestemos e façamos a cobrança que é necessária para que haja um reconhecimento da educação ambiental como uma lei própria, porque a partir desse momento entra também no que o Valdir trouxe, na estruturação dessa política. E estruturar uma política é ter gente, ter estrutura e ter recursos. Então, isso é desafiador, porque a educação ambiental ou ela está como parte da política de meio ambiente, ou ela é um tema na educação. Então, essa construção de conhecimento e também de consciência, ela ainda está sendo despertada, por incrível que pareça. Então, assim, Curitiba, a gente tem trabalhado para que tenhamos uma lei estadual de educação ambiental, ainda que a educação ambiental esteja posta em todas as políticas setoriais de Curitiba, na política de clima, em todas, mas a gente quer uma que trate da educação ambiental estruturada, com educadores qualificados, com posicionamentos, com formas de participação instituída. E quem traz é a lei de educação ambiental. De que educação nós estamos falando, de que educação ambiental nós estamos falando. Então, assim, eu diria que nós temos um movimento hoje de quase 50% do Estado nessa fase ainda de estruturação de leis, né? E temos todo um movimento que é de fortalecimento de cada um de nós se enxergando como educador ambiental e se qualificando para tal também, porque nós somos qualificados como educadores. Tem um processo formativo do qual a gente caminha. Então, o desafio ainda é esse, de que cada um de nós assuma esse lugar e cobre a política como a gente cobra outras políticas e como a gente cobra a participação. É isso, de modo mais simples. A tua fala, Ivo, da tua poesia, eu sou facilitadora de biodança também e faço formação antroposófica. E aí, para mim, assim, nada pode estar separado. E, às vezes, isso também é um problema. Isso também é um problema. A gente acha que enxergar tudo junto também não é bom, né? Há de respirar. Mas Rolando Toro, que é o criador da biodança, ele diz assim, que no encontro com o outro eu trago notícias de mim. Então, cada encontro é para isso, para que eu me enxergue e para que o outro também possa se enxergar e a gente possa estar caminhando de mãos dadas, né? Então, é desse modo que eu compreendo esse lugar da política pública, não só como um documento, mas como uma oportunidade de encontros e de realizações. Obrigada. Muito obrigada. E agora as considerações finais, já agradecendo a cada um, né, de vocês, agradecendo ao professor Valdir, à Wanderleia e ao Ivo, que esteve conosco, também fazendo aqui uma homenagem à professora Sônia Maria Marchiorato Carneiro, da Universidade Federal do Paraná. Uma salva de palmas. No nome dela, nós homenageamos todos os nossos professores e professoras, né, que são os nossos orientadores e orientadoras acadêmicos. Então, a sua consideração final, professor Valdir?
Muito bem, Marise, gratidão pelo convite, por estar com vocês, com o Ivo, com o Vanderleia, com você especialmente, que tão carinhosamente tem nos acompanhado também. Gratidão a Curitiba, que sempre nos acolhe para estarmos nesse momento tão maravilhoso. Sônia sempre presente, cuidadosa, no carinho de sempre. E dizer a vocês, colegas professores, professoras que estão aqui, pesquisadores, gestores, o que escreveu Boaventura de Souza Santos, quando ele analisou a pandemia de Covid-19, quando ele disse: nós fomos infectados e nós infectamos. Hoje nós infectamos o planeta. Nós fomos um dia infectados e hoje nós infectamos o planeta. Eu acredito, contrariamente nesse sentido, de que nós, educadores, temos uma força tão grande e tão potencial que nós somos capazes de afetar o planeta. Afetar com esperança, afetar com solidariedade, afetar com amorosidade e afetar com crença numa outra humanidade, num outro mundo possível. Que sejamos esses sujeitos de afetação e que a gente possa continuar transformando a nossa realidade a partir da transformação de nós mesmos. Muito obrigado e um bom dia a todos. Professor Ivo. Obrigado, gente, pela oportunidade. Marise, mais uma vez, pelo cuidado conosco até aqui, né? Vanderlei, estar junto contigo pela primeira vez, pessoalmente, muito bom. Valdir, amigo, irmão de caminhada. Não tem como não repetir o nome da Sônia de novo, né? Essa pessoa extraordinária que nos ajudou a chegar aqui onde a gente chegou, né? Nos abraçou, e isso é exemplo de como a gente tem que fazer para frente, né? Eu quero agradecer a oportunidade de poder falar. Vejam só, de poder dizer o que a gente pensa. Isso é muito importante. Então, acolham isso carinhosamente. E eu acredito que uma educação ambiental crítica ou uma ecopedagogia transformadora, ela só vai acontecer se nós, educadores e educadoras, conciliar de forma sintética e sistemática a competência profissional com a amorosidade que nos é característica de seres humanos. Nós temos condições de amar cada vez mais. E a sala de aula precisa ser um lugar de amorosidade. Porque quanto mais amor, mais rigor. É dialético, não está separado. Então, se isso pertence à nossa prática pedagógica, a educação para a sustentabilidade se incorpora, não do ponto de vista do rigor técnico e pedagógico, mas também amoroso, afetivo, e é disso que a gente vive, é isso que a gente toca para frente, e é por isso que a gente está falando isso para vocês. Então, muito obrigado pela atenção e pela acolhida das nossas ideias aqui. Obrigado, Marisa. Muito obrigada, professor Ivo. Vanderleia, professora Vanderleia, por favor. Eu quero agradecer o encontro, ao encontro com cada um de nós, ao encontro com cada um de vocês, e gostaria de sair daqui e me encontrar. É um processo diferente, esse que eu vivencio aqui, para mim, é novo, né? De estar falando com o microfone, de pensar como que é a minha voz, mas é um lugar de criação e de criatividade também. Eu me senti mais criativa e eu precisei sair daqui um momento para atender, e o Ivo foi comigo, porque eu fui te ouvindo. Então, isso tudo é muito novo, e eu me desperto e me encorajo com o novo. Então, eu quero agradecer mesmo essa oportunidade de dizer que saio já transformada com as falas, feliz porque o Ivo nos encontramos na pandemia por meio de processos virtuais, então encontrá-lo pessoalmente, entender que ele existe, é muito bom, e eu acredito nesse lugar de encontro. E agradecer a Deus por estar presente, porque também tive Covid, como todo mundo, então estar aqui é honrar a minha existência. E então é isso. Gratidão imensa, imensa, imensa. Uma salva de palmas, então, para os nossos palestrantes. Muito bem, então gostaríamos de agradecer imensamente professor Valdir, professora Vanderleia, o professor Ivo, naturalmente a nossa mediadora. Estamos sem... Agora, voltou. Ah, agora voltou, ok. Bom, então, novamente agradecendo a participação de todos vocês, professor Valdir, professora Vanderleia, professor Ivo, professora Marise. É muito importante, esse é um assunto extremamente sério, que deve sim ser debatido e, com inovações, trazer também novas soluções. Então, acreditamos que isso seja um debate eterno,
porque sempre existirão problemas e sempre existirão novas soluções. Parabéns a todos vocês, muito obrigado pela participação. E nesse momento, senhoras e senhores, encerramos as atividades dessa parte da manhã, convidando a todos a prestigiarem na parte da tarde, a partir das 14 horas, o nosso 17º, né, Congresso de Cidades Educadoras e também a 7ª exposição Expo Educação. Muito obrigado a participação de todos. Até à tarde.